Se você já sofreu um abuso sexual, assim como eu, assim como tantas mulheres, esse bate-papo ao vivo de hoje é para você. Se você não sofreu um abuso sexual, eu tenho certeza que você conhece alguém que sofreu. O abuso sexual não é somente uma violência contra a mulher, ela também existe contra os homens. E a violência sexual contra os homens ainda é um tabu maior do que os tabus que existem em torno dos abusos sexuais contra as mulheres. E o nosso bate-papo hoje vai dar um recado importante a respeito de como curar ou colaborar com alguém que vive isso, porque isso é uma marca que fica na alma da gente e que, claro, adoece a gente psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, está tudo integrado, e fisicamente também. Então, boa tarde para todo mundo que está entrando. Sejam todas bem-vindas. A gente está começando mais um bate-papo ao vivo aqui na Ginecologia Emocional, que acontece sempre de segunda a quinta, ao meio-dia e meio horário de Brasília, e às sextas, no mesmo horário, eu faço perguntas e respostas. Quem tem dúvidas é só aparecer, que eu tiro todas as dúvidas às sextas, tá? Tem um movimento que eu recomendo muito para quem já passou por um abuso sexual, mas a pessoa tem um tempo para fazer esse movimento. Por quê? Porque primeiro ela vai lá no fundo do poço com essa questão, com essa dor. E aí, num dado momento, quando ela começa a olhar para cima para ver como ela sai do poço, é que ela está preparada para fazer esse impulso de cura, que é falar sobre o que aconteceu. Falar sobre o abuso que você viveu, sobre a violência sexual que você passou, não significa que você precisa contar para sua família, para amigos, para pessoas do seu convívio. Talvez você possa optar por alguém especializado nessa escuta, né? Uma psicóloga, um terapeuta. Quem você sentiu em grupos de apoio de mulheres que sofreram violência sexual, né? O abuso sexual. Existem, né, várias nomenclaturas para isso, mas quando eu digo abuso, entendam que é todo tipo de violência sexual. E essa violência sexual ela pode ser inclusive psicológica, como eu já falei em outros bate-papos que eu fiz aqui, né? Eu mesma conto uma experiência que eu tive aos 13 anos, onde eu sofri uma violência sexual verbal. Mas aquilo me colocou num lugar que foi o mesmo de uma violência física, sabe? Então, quando a gente já sentiu, já sofreu, já se culpou, o que não tem absolutamente nada a ver, mas a gente já vai falar um pouco sobre a culpa que acontece com as vítimas dos abusos. Quando você se fala agora, eu preciso falar sobre o que aconteceu, parece que esse é um movimento de cura, de ressignificar o que aconteceu. E nesse momento em que a gente está apta a falar sobre o abuso que a gente sofreu, a gente começa a ter a experiência de se observar de fora, não no lugar daquela pessoa que sofreu a violência, mas alguém que está olhando para a pessoa que sofreu a violência. Sabe, todas aqui têm amigos, amigas e devem contar situações que vivem através do WhatsApp, não é? Eu tenho uma super amiga do coração, que é a Carol Kepler. Ela está em outra cidade e quase todos os dias eu falo sobre as coisas que estão acontecendo em mim, nas minhas mudanças, no meu emocional, que eu tô percebendo, que eu tô mudando, e ela faz a mesma coisa. E sempre que, muitas vezes a gente pega o WhatsApp pra gravar e fala, olha, amiga, eu tô falando pra você, mas é pra eu me ouvir. Então, quando a gente faz esse movimento de falar sobre o abuso que a gente viveu, sobre o estupro, a violência sexual, significa que a gente já tá saindo daquele lugar lá embaixo, que é o mais profundo da dor, e agora disponível pra
conviver com isso de uma maneira mais leve. Por que eu estou dizendo conviver? Porque existem dores na vida que são pesadas e que eu não vou dizer que elas são curadas absolutamente. A gente só consegue olhar melhor para elas dessa perspectiva como observadores e não vítimas e colocar ela numa posição em que nos impulsione para algumas coisas na vida, né? Eu tenho muitas dores, mas a maior delas, né, foi perder o meu braço direito na vida. Comigo, não em relação a perder alguém, né? Eu já perdi o meu pai, perdi a minha avó, vou perder a minha mãe, vou perder todo mundo, isso se eu não for antes de todo mundo, né? Mas essa dor maior que eu vivi, eu conseguindo me colocar como observadora, se tornou uma força de mudança na minha história, no meu trabalho, em tudo. E existem muitas mulheres que, ao sofrerem abusos e violências, que não são só sexuais, tá? Em geral, quando chegam nesse lugar, nesse movimento de falar o que houve, quanto mais elas falam, mais elas tiram essa dor de si. Mais elas conseguem entrar nesse lugar de observá-las como vítimas do que aconteceu. E não como culpadas, sem ter vergonha, mas com consciência, né? De que toda a responsabilidade de uma violência não é da vítima, mas sim do algoz, de quem cometeu. E à medida que as mulheres vão falando sobre as violências que sofrem, elas vão ganhando mais força, porque vão despertando outras mulheres. É muito comum a gente ver em casos de violência, de alguém que comete uma violência com inúmeras mulheres, você observar que a primeira fez uma denúncia. A primeira, teve uma que foi lá na frente e fez primeiro. A partir daquela primeira, ela desperta muitas outras, que ganham força através da força dela, para poder denunciar, para poder falar, para poder se curar. Vocês viram a minissérie sobre João de Deus? Eu acho que tem no Globoplay e tem na Netflix. Quando eu recomendo que vocês assistam até para vocês entenderem como é essa força desse movimento mesmo, de começar a falar sobre o que houve. Todas elas dizem que a cura disso, o ressignificar dessa situação com o João de Deus, veio a partir do momento em que elas falaram, em que elas denunciaram. Por quê? Porque você começa a se ouvir, outras pessoas começam a apoiar, outras pessoas começam a validar que você não é responsável. Com isso, você ganha apoio, você ganha admiração, você ganha força, você ganha acolhimento. E assim a gente vai colocando uma dor dessa num lugar de força de pulsão e não de bloqueio. São inúmeros os tipos de abuso sexuais que existem, né? São muitos os tipos. E todas as mulheres que passam por um abuso dificilmente fluem na sua vida sexual com prazer, com satisfação, com alegria, com naturalidade, como isso deve ser. Por quê? Porque o corpo, esse lugar de amor que é o nosso corpo, e principalmente o nosso útero, a vagina, essa região, ela somatiza essas questões. E aí vem uma série de problemas que a medicina não sabe explicar a raiz, como por exemplo, vulvodínia. O que é a vulvodínia? A vulvodínia é uma dor na região da vulva e ela tem vários níveis. Eu já peguei mulheres que descreviam que em dias de crise elas não conseguiam sentar, colocar calça, de tanta dor que elas tinham na vulva. Não podia encostar nada ali. Um outro problema que surge também é o vaginismo. O vaginismo é a contração involuntária da musculatura da vagina que faz com que não aconteça a penetração. E aí quando força a penetração é uma dor terrível. Fora mulheres que ainda conseguem ter penetração, que trabalham tudo isso, mas continuam sentindo dor durante a relação ou sangramento, o que não é normal.
E também tem as questões de infecções vaginais, que são muito comuns, como vaginose, vaginite, estarem falando sobre bloqueios sexuais. As mulheres que não tiveram experiências sexuais amorosas, com respeito, não precisa ter vivido uma violência sexual, mas que possam ter descoberto a sua sexualidade de uma maneira indiferente a isso, que foi o meu caso, podem desenvolver esses tipos de problemas. Por quê? Principalmente porque essa região da vulva e da vagina, elas vão somatizar questões relacionadas à nossa sexualidade. Então, se a gente pegar o número de mulheres que não sofreu nenhum tipo de abuso sexual, eu vou dizer para vocês que é o quê? 1/3 das mulheres que estão vivas nesse planeta? Deve ser por aí, gente. Porque de um jeito ou de outro a gente está sofrendo violência sexual em muitos âmbitos. Tanto as casadas, sofrendo estupro marital na cama, quanto aquelas que acham que precisam fazer sexo, senão o parceiro vai procurar outra mulher, ou servem sexualmente essa pessoa, especialmente nas relações hétero, até realmente os abusos de fato, né? Em 2007 eu fui estuprada em Florianópolis. Eu morava num condomínio no canto da lagoa e foi por um vizinho, mas levou muito tempo para eu entender que eu tinha sido estuprada, porque a minha mente, ela criou um bloqueio com aquela situação. Ela bloqueou aquela situação e, inclusive, essa pessoa que me estuprou me chamou para jantar na semana seguinte. Porque na cabeça dele aquilo não foi o estupro, mas foi. E eu tinha uma aversão àquela pessoa e durante muitos anos, por algum motivo, né? A gente tem que curar o que a gente tá arrastando. Eu tinha lapsos de memória daquela situação. Né? Isso foi em 2007, eu tinha lapsos. Então, de repente, eu tava aqui, fazendo uma live e passava essa pessoa, o cara, o meu estuprador na minha cabeça. E eu lembro que de 2007 até o ano passado, eu cheguei a procurá-lo pelas redes sociais umas 3 vezes para ver se eu achava ele, porque eu queria olhar, ver, eu queria entender que tinha alguma coisa esquisita em relação a ele. Mas eu não estava consciente. Foi no começo do ano passado que a coisa abriu total para mim e eu recordei com detalhes como foi o estupro. Entendi, né, qual foi o mecanismo que a minha mente achou para eu sobreviver ao que tinha acontecido, sobreviver emocionalmente. E falar disso para mim também é importante, né? Dizer, eu fui estuprada. Eu fui estuprada numa situação extremamente vulnerável e numa situação muito comum em Florianópolis. Em festas onde dão bebidas para as mulheres, colocam na bebida o Boa Noite Cinderela. Isso é muito comum lá. A gente já conhece, tem pelo menos 3 casos famosos lá, fora os que a gente não conhece. E você fica com o cara e você acha que você tá ficando com o cara, só que você não tem memória depois do que acontece. O que acontece não é um ficar consensual. Primeiro que você não tem ciência de onde você tá, o que você tá fazendo, que você tá drogada, sem saber. Né? Segundo, que mesmo que seja um beijo, não é consensual quando você está num estado completamente alterado de consciência, quimicamente, inclusive. Terceiro, que transar com uma mulher nesse estado é um estupro, e a gente já sabe. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi um estupro anal. Porque você vê, né, o estuprador, ele é calculista. Como ele não tinha como me perguntar se eu tomava um anticoncepcional, se eu estava no período fértil, para não correr risco e não usar camisinha, o filho da puta fez anal. Então eu acho que quando a gente consegue falar sobre isso, a gente vê isso, que é o filho da puta. E não que eu fui responsável, não que eu fui culpada. Porque a sociedade ainda fala, por que você foi lá? Por que você foi beber? Ué, porque eu tava numa festa, velho. Porque eu saí pra beber, porque eu saí pra dançar. Eu tinha 26 anos, era o que eu queria. E aí, porque um idiota
veio, começou a conversar comigo, me deu uma bebida e colocou uma merda lá, que eu nem sabia o que era, e me levou pra fazer sei lá o que mais que ele fez comigo, a culpa é minha? É isso que a sociedade faz. Então, muito provavelmente, o meu bloqueio psicológico aconteceu porque eu não tenho dúvida que eu percebi, tinha flashes do que estava acontecendo, mas eu estava me culpando. Por que que eu estava naquela situação com aquele cara naquele momento? Porque a responsabilidade foi minha na minha cabeça, né? Enfim. Tenho vergonha de falar sobre o abuso que passei, porque a pessoa é da família e quando falo sobre isso minha mãe fala para perdoar. Toca da sereia. É muito comum isso acontecer. E é muito comum com essa fala da mãe, isso eu tô falando não é só pra você, pra muitas de nós, com essa fala da mãe, a gente inconscientemente desenvolver problemas ginecológicos, doenças mais graves um pouco, por uma dor com a figura materna. Por quê? Porque a criança, a menina, quando ela conta que fizeram algo mal pra ela, ela quer que a mãe proteja, que a mãe tome partido dela, que a mãe acolha e que a mãe meta a mão na cara de quem fez mal pra ela. E aí, quando a mãe toma essa postura, inconscientemente, muitas mulheres adoecem, criam questões com o seu próprio feminino, porque a mãe é uma referência do primeiro feminino que a gente tem na vida, e não conseguem chegar à raiz emocional de diversos problemas que tá numa dor com a mãe. Então eu não tô aqui pra julgar, eu sou mãe hoje, eu não tô aqui pra julgar o que as mães fazem certo ou errado. Porque a mãe é uma pessoa, independente de ser a mãe, ela é uma mulher antes de ser a nossa mãe. E tem as questões dela, vai saber se a mãe também não sofreu um abuso, né? Mas, se for o seu caso, você vai ter que, a primeira pessoa que vai ter que ouvir, pra quem você vai ter que falar, é pra sua mãe. Mãe, eu não vou perdoar, sabe por quê? Porque isso me machucou. Porque um abuso sexual é uma dor na minha alma. E essa pessoa deveria estar pagando por isso. Não me peça para perdoar alguém que fez tanto mal. Você precisa ir no movimento da sua cura. E se a sua mãe não puder apoiar, você não vai poder abrir mão do movimento que você precisa fazer para se curar. Eu tô falando como alguém que sabe muito pouco do que aconteceu, mas eu tô falando como alguém que recebe muitas pacientes. Eu só atendo individualmente mulheres com doença ginecológica já diagnosticada e mulheres que têm questões sexuais. Os atendimentos individuais são só para essas duas frentes de trabalho minha. Quem já tem uma doença diagnosticada ou quem tem questões sexuais. E recentemente eu recebi uma pessoa que sofreu abuso dos 7 aos 13 anos do tio, irmão da mãe. E o que aconteceu? Um impasse nesse atendimento. Porque era a mesma situação. Ela contou para a família depois de anos e todo mundo quer fingir que não aconteceu nada. E o tio frequenta a casa. E isso está adoecendo mais essa mulher que me procurou pelo atendimento. Então, eu conheço a história dela porque ela me deu a oportunidade, ela passou pelo atendimento, eu entendi o que houve. Ela precisa fazer outros movimentos na vida dela. Mas a menina dessa paciente tá ferida pela mãe. Porque a mãe deveria pegar na mão dela e apoiar. E repito, não tô aqui para julgar o posicionamento de ninguém, eu sou mãe. Mas eu, com a minha história, com a minha consciência, com todo o meu legado aqui, sou uma pessoa completamente diferente de todas as outras, assim, cada uma é uma. Se alguém fizer algo para minha filha nesse sentido, eu não respondo por mim. Porque eu que trabalho com isso, sei as sequelas que isso deixa nas mulheres. Eu que passei por uma violência sexual, sei as sequelas que eu carrego. A única coisa que eu vejo é que compreender o posicionamento dessas pessoas é importante, mas que isso não freie o movimento de vocês falarem e se curarem. Porque quando a gente fala
sobre o abuso sexual é que a gente começa a se colocar na posição de observadora, de ganhar força, e a gente não fica só no lugar da vítima que não consegue se reerguer. Nós continuamos vítimas, mas vítimas com força, com voz, com coragem, usando essa dor a favor do nosso desenvolvimento, da nossa própria ressignificação dessa situação que aconteceu. Minha tireoide teve sequelas de abuso oral, a falta de ser ouvida. Totalmente, Natiele. Ó, aqui tá o chakra laríngeo. Quando a gente cala alguma coisa que precisa sair, uma coisinha já inflama a garganta. Você imagina uma mulher que passa um abuso sexual, o que tem aqui na direção do chakra laríngeo? Tireoide. O que ela tá falando tá totalmente certo, ela tá totalmente consciente. Existem grupos de apoio que vocês podem buscar na internet mesmo para falar, e existem profissionais especializados em ouvir. Mas o que eu tenho para falar é que se você sofreu um abuso sexual e você quer ressignificar isso de alguma maneira, no momento que você se sentir apta, você vai querer falar. Todas têm esse momento. Pode levar 20 anos, como quase eu levei, né? De 2007 para 2023, dá 16, 17 anos. Mas tudo tem seu tempo, né? E o mais importante é pegar uma situação difícil e usar a favor do nosso pulsar de vida. A gente não pode perder o prazer sexual, a libido, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, porque um filho da puta achou que podia fazer o que podia, né? A gente não pode. A gente tem que retomar as rédeas da nossa vida, da nossa cura, do nosso prazer, né? E lembrar que o corpo é um lugar sagrado. E da mesma maneira que ele guarda registros, ele também pode limpar. Uma das técnicas que eu ouço falar, eu nunca fiz, talvez vocês saibam me dizer até melhor, e que parece que resolve muito, a microfisioterapia, que vai no ponto onde está o registro de dor mesmo, para ser trabalhado, né? Mas para isso a gente precisa estar pronta. Para a gente olhar para a dor, a gente precisa estar pronta, né? Olha, eu gostaria de convidar todas vocês a virem participar da Semana da Saúde Emocional, porque justamente no dia 9 de julho, onde eu vou entregar a terceira aula, eu vou falar sobre energia yin e sagrado feminino. E eu vou falar mais sobre essas questões, mais sobre caminhos, e como a gente pode se reconectar com toda essa energia através do trabalho que eu ofereço também. Semana da Saúde Emocional vai ser a 6ª edição, eu fiz durante 5 anos, estou retomando nesse ano. Então, de 3 a 9 de julho eu ofereço conteúdos exclusivos, com temáticas exclusivas, sobre tudo que nós mulheres vivemos no nosso dia a dia, e que são muitos papéis que a gente assume, muitos abusos de várias formas, muitos impactos emocionais e psicológicos, e que afetam a nossa saúde de uma maneira integrativa, o nosso corpo, nosso sistema ginecológico, nossa mente. Vou oferecer práticas, conteúdos complementares. A gente tem uma comunidade no WhatsApp onde eu vou liberar essas aulas, onde eu vou mandar vídeos, meditações. É uma semana online para a gente cuidar de nós. Fazemos um movimento de volta para dentro, com muitas questões que nos permeiam. Para participar da Semana da Saúde Emocional, você ter acesso a tudo isso é só R$ 27,00. É um ticket colaborativo, porque a gente precisa olhar mesmo para várias coisinhas no dia a dia que a gente está passando na frente das nossas necessidades. E eu sei que é difícil a gente olhar para a gente. Eu sou mãe solo aqui, eu tenho que cuidar da ginecologia emocional, tenho que cuidar da minha casa, tenho que fazer almoço. Hoje eu quase sentei aqui com a toalha na cabeça para fazer bate-papo. Porque eu tomei um banho correndo, que eu precisava tomar um banho, minha filha indo pra escola, eu terminando de almoçar, eu não tinha penteado o cabelo, eu falei, nossa, são 12h28, eu vou abrir de toalha e vou falar, gente, a vida como ela é, eu não tive tempo de me arrumar. Porque eu sou uma mulher como vocês, sabe? Então, pra mim, não tem problema nenhum eu chegar aqui de toalha também, mas deu tempo. Então, eu quero convidar vocês a tirarem essa semana pra se cuidarem, tá? Pra vocês terem todas as informações e fazerem
a inscrição nesse valor colaborativo, é só escrever a palavra semana aqui embaixo, tá? E eu vou mandar por mensagem privada ao site com o cronograma dessa 6ª edição e já para vocês fazerem a inscrição. Eu tô lendo o que vocês falaram. Obrigada, Cá, por ter compartilhado essas palavras de grande valia. Toca da Sereia, eu não sei se eu falei da maneira mais adequada para você a mensagem que eu quero passar, mas eu acho que em algum lugar seu, se você trouxe para mim essa fala, você compreende o que eu tô pedindo para você olhar. Não é nada contra a sua mãe, é a favor de você, da sua cura. E a sua mãe vai entender se você precisar fazer esse movimento, tá? Mulheres, deixa eu ver aqui, tem outra. Contei para a família depois de 15 anos. Nossa, que bom. Tudo tem seu tempo, né, Agatha? E hoje entendo que sempre será uma sequela e parte do meu processo de cura. Estamos juntas. Todos os dias mantro para mim mesma. Mereço ser feliz. E a cada dia vou em busca da que eu acho que era a cura, né? Estamos juntas, viu? E a gente merece, todas nós merecemos o melhor da vida. E todas nós merecemos viver através do corpo o prazer mais súbito dos orgasmos mais divinos. Porque nós somos divinas. O que essas pessoas fazem é problema delas, que respingou na gente. Então a gente cuida desses respingos, mas se abre para receber o melhor da vida, tá? Mulheres, eu queria falar mais coisas, mas eu vou guardar para a Semana da Saúde Emocional. Eu acho que é um assunto delicado a gente falar de abuso, né? Bem delicado. Mas você vê, é delicado e é importante falar. Foi o tema central aqui, falar sobre o que aconteceu, né? Eu também recebi o abuso de uma mulher, então mesmo assim acho desafio. Eu também, na infância, fui abusada por uma prima mais velha. Isso é mais comum do que você pensa, viu, Pri? Muito mais. Isso é pouco falado, tá? Eu já consigo falar. Ótimo. Tem um perfil no Instagram que a desenhista, inclusive a ilustradora, é a minha prima Luísa, que chama Conte para Alguém. Conte para Alguém. É sobre adultos que relataram abusos em terapia, com uma terapeuta, e desses relatos foram transformados em desenhos com os relatos da história no Instagram, para que mais pessoas adultas se identifiquem com abusos sofridos na infância e possam falar, se curar, sabe? Esse assunto me fez reviver um fato. Porque é o que eu digo, Ferneda, né? Mídia Ferneda. A gente não consegue esconder uma dor grande por muito tempo. Eu contei aqui o mecanismo do que a minha mente fez comigo, né? Foi pra eu me segurar. Eu não tinha estrutura aos 26 anos pra entender o que tinha acontecido comigo. Eu não tinha estrutura aos 30 e eu não ia ter estrutura até 3 anos atrás. Eu tive estrutura 1 ano e meio atrás. Olha isso, né? Tudo tem seu tempo. Gente, amanhã eu tô de volta aqui ao 12:30 com mais um bate-papo ao vivo, com mais um tema que eu coloco logo mais nos stories, tá? Peraí, é só a Debbie aqui. Acessei ano passado por terapia um abuso que sofreu aos 2 anos por um vizinho. Tinha 5 anos na época. Eram 2 crianças. É isso? Calei e apaguei da mente. Só acessei em terapia e tô ressignificando isso. Contei para a minha família. Se eram 2 crianças, existe uma visão terapêutica disso, tá? Que aquela psicóloga Leilane Rocha, que eu já falei dela aqui anteriormente, Leilane Rocha, tá? O perfil dela, Leilane Rocha. Ela trabalha muito com prevenção do abuso infantil e como lidar. Foi num bate-papo sobre masturbação, sobre como lidar com o desenvolvimento da sexualidade na infância. E ela diz que quando acontece em crianças, são os chamados jogos sexuais. Isso tem um outro viés dentro da psicologia que é importante dar uma olhada, para você não tomar como um abuso mesmo, se for entre 2 crianças. Não que isso não tenha afetado você, mas a criança ela não tem a intenção de abusar mesmo de alguém. Eu sofria chantagem de uma prima mais velha, mas ela era uma criança. Então tinha ali um viés maldoso, porque ela me chantageava para eu fazer o que ela queria. Mas ela era uma criança.
Então isso tem um outro viés dentro da psicologia que é importante dar uma olhadinha, tá? Sim, eu com 2, ele com 5, 2 crianças. Então, não foi bem que ele te abusou. Ele era um menino também descobrindo a sexualidade. Esses jogos sexuais, a Leilane explica bem no perfil dela. E como eu não sei falar bem, até recomendaria que você, Deb, e outras pessoas interessadas fossem dar uma olhada depois, tá? Mas tem uma outra conotação, isso. Gente, agora eu vou encerrar. Quero agradecer a todas vocês por estarem aqui comigo hoje. Reforçar o convite para vocês virem para a Semana da Saúde Emocional. Tá nos stories, pode digitar a semana aqui nos comentários e eu mando todas as informações. E amanhã eu tô aqui de novo com mais um bate-papo ao vivo, ao 12h30, horário de Brasília. Combinado? Um beijo no coração e uma excelente terça para todas nós. Até amanhã. Tchau, tchau.